Well, it's good to be here, and I wish I could speak Portuguese. Many of you speak better English than I do Portuguese. É uma grande alegria estar aqui. Gostaria de poder me comunicar em português. Eu já percebi que muitas de vocês falam inglês melhor do que eu falo português. You all have very interesting stories, and I've been able to listen to some of them, and it is so encouraging to be brothers and sisters in Christ who are having an amazing ministry here in Brazil. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas de vocês, ouvir as histórias de vida muito interessantes da paixão, do envolvimento de vocês com as comunidades locais. É sempre muito bom estar entre irmãos e irmãs em Cristo que têm esse interesse pelas coisas do reino. My hope with this lecture is maybe to give you some tools and some concepts that will help you and encourage you with your ministries and give you some ways of gaining new insight into the people you want to serve. A ideia nessa palestra é oferecer alguns conceitos, algumas ferramentas que vocês possam usar lá onde vocês estão, de maneira também a melhor servir as pessoas e a comunidade na qual vocês se inserem. Much of what I learned was from my own service in another group. I was a very young Christian, only had been a Christian 3 years, and went to serve with a people group who had been Christians 40 years. And so they became my mentors, both spiritually and also culturally. E eu tive, na minha juventude, me tornei cristã e não fazia mais que 3 anos que eu tinha me convertido. E eu me juntei a um grupo de pessoas que eram cristãos e cristãs há mais de 40 anos. Então, eles fizeram uma certa mentoria comigo, tanto espiritualmente quanto culturalmente. So, let me just give you a little introduction so that you understand some of the things of how I learned. Just a little bit about myself. The water buffalo, actually, that is very symbolic. My husband actually came out to the village I was working in and paid a water buffalo to my adopted family. Interessante, né? Isso é uma imagem de um búfalo, né? E de fato, onde eu cresci, o meu marido veio e deu de presente um búfalo desses para minha família. So my husband has worked in technology. He just retired, and we were able to move to Kentucky to teach at Asbury. E o meu marido sempre trabalhou com tecnologia e recentemente se aposentou. Isso nos permitiu a mudança para Kentucky, trabalhar e lecionar no Asbury. We celebrated 20 years this year. E fizemos 20 anos de casados. I spent 17 years, as he said, with Wycliffe and 15 in Southeast Asia. Eu investi 17 anos da minha vida com os Wycliffe, que é um grupo de tradução de Bíblia, e mais 15 anos no Sudeste Asiático. I worked with, and this is a name has been changed because it is a close country, so I worked with the Galat people, and we finished the translation of the New Testament in 1992. E vocês podem ver aí, né? Eu trabalhei junto com o povo Galat, né? Que é uma região muito fechada, precisei mudar de nome, inclusive. Em 1992 eu completei a tradução da Bíblia para o idioma. Part of learning experiences because I was young and single when I worked there. I had to learn to do things very differently. I learned very quickly I was not in charge. E como eu era solteiro e jovem, no meu período trabalhando lá, eu precisei aprender várias coisas de maneira muito rápida. Por exemplo, eu descobri rapidamente que eu não era quem estava comandando as coisas. So part of my own learning experience was how to learn the culture and learn how to fit into that culture and work under the leadership of Toggle elders. E eu precisei, então, entender a cultura para me inserir e trabalhar dentro dela com a liderança togolesa, né, do Togo. Just a few pictures, linguistics. Foto aí dela trabalhando, Culture learning. Né, aprendendo a cultura. And this is the group of men and women that I worked under the Toggle Translation Committee. E esse é o comitê, o grupo de homens e mulheres com os quais eu trabalhava, que eram meus supervisores nessa tradução para o togolês. I'm on the far right. I fit right in. Estou lá, bem lá, na esquerda nossa aqui, né? Olha lá, bem no cantinho. I came back. I did a little bit of education. Missiology combines theology and anthropology to a missional application, and so that's what I love to do. E quando eu voltei depois desse período lá, eu resolvi
estudar, né? E fui estudar missiologia, que combina teologia e antropologia para uma aplicação missionária. So what I want to do to talk these 3 days is I want to talk about what is culture. I think sometimes we think we know, and I want to give a little bit better definition. So I want to start out, why should we even care to learn about culture? Why should we think about these things? E nesses próximos 3 dias, eu quero partilhar com vocês sobre o que é cultura, porque às vezes a gente pensa que sabe, ou diz assim, não precisa entender isso, não nos importamos. Então a primeira questão é, por que se preocupar com definir, entender e estudar cultura? And then I want to talk about what is culture and to talk about how it affects us in our ministry. Claro, falar assim, o que é cultura e como ela nos afeta em nosso ministério. And finally, I want to be able to give you some tools where you can learn about the people that maybe you're starting a new church plant, or maybe you've wondered, because sometimes we think we're all from the same country, but when we learn, we find people have different ideas. Claro, e aí no fim a gente tem uma preocupação prática. Vamos supor, você está plantando uma igreja em determinado lugar e você pensa, puxa, eu sou do mesmo país, então está tudo resolvido. Mas quando você chega lá, talvez não seja bem assim. Então eu quero oferecer algumas ferramentas para vocês lidarem com isso. Okay. So let's start on why study culture. Why should we even learn about culture and what it is? Então assim, por que estudar cultura? Por que a gente deveria aprender sobre isso? Que negócio é esse? First of all, we know sometimes individual behavior, somebody will do something and we will go, why did they do that? Because behavior is affected by the social context. E às vezes a gente vê um determinado comportamento de uma pessoa e diz assim, mas por que fulana fez isso? Porque a cultura e o comportamento ele é afetado pelo contexto social e cultural. How many of you are married? Quantos aqui são casados, casadas? How many of you have boyfriend, girlfriend? Quantos têm namorado, namorada? And you, let me ask, how many of you have never had a disagreement? You don't have to answer that. Quem aqui nunca fez aquela DR? Nunca discordou em alguma coisa? I remember my first time my husband picked up the TV remote. Eu me lembro a primeira vez que o meu marido pegou o bendito controle remoto. I don't know if Brazilian men do this or not. Eu não sei se os homens aqui no Brasil fazem isso. But he started surfing the channels, right? He just kept going through the channels. Aí ele começou assim, zapear os canais, né? Pá, mudar. And a realization dawned on me. E aí caiu a ficha. He's really a man. É homem. I married a man. Eu me casei com um homem. And they're really different. I promised him I was going to see if I could crack him, make jokes, get him to stumble. Ela perguntou assim, né, será que eu vou conseguir, quando a gente conversou antes, né, será que eu vou conseguir fazer ele ficar, tropeçar aí com as piadinhas? But sometimes cultural differences aren't big cultures. We can be all Brazilian, or we can be all American, or we can be, but there are subtle cultures based on neighborhoods or upbringing, or based on just different contexts in which we are, and we want to learn about those. E claro, a gente existe essas grandes culturas, por exemplo, cultura americana, cultura brasileira, mas existem outras nuances bem sutis, por exemplo, a forma de criação, o contexto, a cidade onde nós estamos, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Perhaps you're a people watcher like me and sometimes wonder, why did that person do that? E pode ser que você tenha aquela mesma pulga atrás da orelha que eu às vezes tenho. Por que fulana se comportou desse jeito? So we want to look at some of that. Então, vamos dar uma olhadinha nisso. But first of all, a little theology, just because I like theology. Eu começo com a teologia porque eu gosto de teologia. Culture is what makes us uniquely human. A cultura é o que nos torna distintamente humanos. Culture is part of the image of God in us. Cultura é parte da imagem de Deus em nós. First, culture is about communication. Em primeiro lugar, cultura diz respeito à comunicação. It's about language, Diz respeito a idioma, about art, arte, it's about symbols. os símbolos. Think about it. How did God create the world?
como Deus criou o mundo, pense nisso. He said, Ele disse, let there be light. haja luz. He spoke. Ele falou. If you wonder about God's creativity, Se você se questiona aí sobre essa criatividade divina, look at a platypus. olha o ornitorrinco. Look at other animals. Olha para os An animais. elephant, a giraffe. Who Um could think of elefante, uma girafa. Pô, the variety? que loucura, que variedade. The image of God is reflected in us, in our communication, in our use of symbols. Think about God using symbol. The rainbow. A imagem de Deus se reflete em nós pela cultura, no uso da comunicação, dos símbolos. E pense como Deus usa isso. Por exemplo, o arco-íris, The ark, a arca, né? the tabernacle, O tabernáculo, the covenant. a aliança. All of these things are symbols and part of God's communicating to us. Perhaps the greatest symbol is when God incarnate through Jesus Christ so that we could see in human flesh God. Claro, símbolos são a maneira que Deus tem de dialogar conosco. E talvez o maior de todos seja justamente a encarnação de Deus, que nos permite em Jesus vê-lo em carne e osso. Even secular anthropologists cannot explain by evolution the difference between animal communication and the complexity of human communication and our use of symbols. It makes us uniquely in the image of God. E mesmo os antropólogos e evolucionistas seculares, eles não conseguem explicar essa diferença significativa entre a comunicação entre as demais espécies animais e o nosso uso de comunicação por símbolos e tudo mais. Isso é um reflexo da imagem de Deus único no ser humano. Look at the beauty of the mountains or the ocean, and where do we get our inspiration for our own art? We imitate God in that. E veja a beleza das montanhas, dos oceanos, e perceba como isso inspira a nossa criação, e isso é como Deus faz. But not only is culture about communication, it's also about relationships. Mas cultura não é apenas comunicação, diz respeito também a relacionamentos. Again, the Trinity is in relationship. God and the Son and the Spirit in relationship in the Trinity. It's a relational. O próprio conceito de trindade dá conta de relacionamento. Deus Pai, Filho, Espírito Santo, isso mostra esta comunidade, esse interrelacionamento. When God created us, He put us into 3 unique relationships. He placed us in relationship with Himself, placed us in a relationship with each other, and placed us in relationship with creation. E quando Deus nos formou, Ele nos colocou em 3 níveis de relacionamento. Consigo mesmo, né? Conosco, humanidade, e com a sua criação. And these relationships, as complexity of humankind became greater, they turned into what we consider now political systems, economic systems, religious systems, and then social systems. E quando esses relacionamentos se tornaram mais complexos, eles assumiram a forma de sistemas políticos, sociais, econômicos, religiosos. Even though we have in common these unique image of God in us in our communication and relationships, they are expressed differently between cultures and peoples. E mesmo que nós tenhamos esse aspecto da imagem de Deus na nossa cultura, como comunicação e como relacionamento, isso se expressa de maneira diferente de acordo com os contextos e as culturas. And so what we want to learn is, how do we learn those differences? Então, o que nós queremos aprender hoje é como dar conta dessas diferenças. The other thing is when sin entered the world, all of these relationships were broken or distorted. And so we find that in our systems as well. E com a queda, com a entrada do pecado no mundo, todos esses relacionamentos foram ou quebrados ou distorcidos. E isso se manifesta em todas as culturas do mundo também. And our mission is restoring those relationships. E a nossa missão é restaurar esses relacionamentos. Okay. So, sharing Christ in the church actually involves 3 cultures.
We have the biblical culture. We're trying to share the gospel through Scripture. Então, partilhar o evangelho na cultura tem esses três elementos culturais. Primeiro, a cultura bíblica. Nós queremos comunicar o evangelho pelo uso da Bíblia. And we have our own culture in which we look at Scripture through our culture. E nós lemos as Escrituras a partir da nossa cultura, que é o segundo item, né? A nossa cultura. And then we want to share with another culture, and you may think, oh, but I'm not going overseas. Well, it may be your neighbor, or your neighborhood, or perhaps a church in a neighborhood that you did not grow up in or were raised in. E aí, claro, existe um terceiro questão, que é a cultura do outro. E aí você, de repente, pensa, não, eu não vou fazer missão transcultural, não vou para o outro lado do mundo. Mas não, às vezes é o seu vizinho ali, ou às vezes é alguma comunidade cristã que está ali, que você não cresceu ali dentro, e você precisa, às vezes, dessa sensibilidade cultural. So in seminary and in church, we learn how to rightly exegete the Scripture, so we understand that culture and can understand what the biblical writers were saying. E claro, na faculdade a gente aprende exegese bíblica, que é o quê? Você entender a cultura bíblica, entender o texto, o que eles estão querendo dizer. We have to do the same thing if we want to reach people with the gospel. We have to exegete their culture to be able to communicate in ways that people can understand. E claro, para comunicar o evangelho para uma cultura, nós precisamos fazer algo semelhante, fazer uma exegese da cultura ou do indivíduo, como foi falado, né, das pessoas, né, para comunicar esse evangelho para essas pessoas nessa cultura. So, why is it important? Just review. We become Christians in our culture. Por que é importante então falar de cultura? Bom, nós nos tornamos cristãs dentro da nossa cultura. You are Brazilian Christians. Vocês são cristãs brasileiros, brasileiras. I am an American Christian. Eu sou americana, uma cristã americana. I am also a Galat Christian. Eu sou uma cristã de Galat, né, lá no Togo. In fact, sometimes I'm more Galat than I am American. Às vezes eu me percebo mais como de Galat do que até norte-americana. This is the wonderful thing about the global church, is because we learn from each other, because we have different perspectives and emphases. E isso é uma das belezas dessa igreja mundial, porque nós podemos aprender a partir dos olhares distintos, das ênfases distintas que a gente tem. We need each other. Precisamos uns dos outros, umas das outras. But for all of us, it means changing allegiance to Christ. Mas converter-se dentro da cultura significa mudar a nosso comprometimento em favor de Cristo. But it's a new way of living within our culture, not stepping out of our culture. Mas vejam, é uma nova forma de vivermos dentro da nossa cultura e não pular fora da cultura. That way we can be Brazilian Christians or Galat Christians or Korean Christians. É por isso que nós podemos dizer, não, eu sou um cristão brasileiro, sou uma cristã coreana, eu sou um cristão de Galat. But the scriptures tell us how to live that way in our culture. Mas as Escrituras nos mostram como viver desse jeito na nossa cultura. We're also a new community in Christ. Nós também formamos uma nova comunidade em Cristo. Our primary identity is not based on our political entity, but on our relationship of brothers and sisters in Christ. A nossa principal fator identitário não é o dado pelo sistema político, mas pela nossa fraternidade e sororidade como irmãos e irmãs em Cristo. Our new identity marker that we have in common is the Holy Spirit. O marcador de identidade que nos vincula é a presença do Espírito Santo. We see from the very beginning in Acts that Christianity, when the Spirit came upon them, it was expressed in their culture. 3 times in Acts 2, it says, we heard the gospel in our own language, Idion dialect. Dialect, Idion. There you go. Go ahead. Also the mother's language. You could say that. Yeah. Okay. Literally mother's language. Okay. Então assim, nós vemos lá em Atos 2, né? Por 3 vezes as pessoas se maravilham. Puxa, nós estamos ouvindo falar do Evangelho na nossa língua materna. Nossa própria língua, né? From the very beginning, it was a multicultural church that was united in the Spirit. Portanto, desde o início, o Espírito uniu uma igreja multicultural. Okay, so why should I learn culture? Então, por que eu deveria aprender cultura?
It's a way of expressing love as you find out about other people. É uma maneira de você expressar o amor à medida em que você aprende sobre as pessoas que estão aí ao seu redor, sobre o outro, o próximo, né? And there's two characteristics. One is humility, or being other-centered. Isso requer duas características. Primeiro é a humildade, é você ser centrado no outro. And the other is being a learner of culture. Christ came incarnationally and lived in culture. E a outra é ser encarnacional, porque Jesus encarnou e viveu a sua cultura. So there's two barriers. E aí existem dois obstáculos. Egocentrism O egocentrismo and ethnocentrism. e o etnocentrismo. One way says, my way is best. O primeiro diz assim, não, o meu jeito é o melhor. The other says, our way is best. E o segundo assim, o nosso jeito é melhor. Okay. Loving people is to understand them, Amar as pessoas é compreendê-las. and loving people is share Christ in a way they understand. E amar as pessoas é também partilhar a Cristo de maneira que faça sentido para elas. So let's talk about what is culture, and you all will need to help me with some of this. Então, vamos falar sobre o que é cultura, e eu preciso da ajuda de vocês para isso. Okay. This is just the textbook definition of culture. Essa é uma definição textual, um texto, uma You can go ahead. definição de cultura. Socially Sim, transmitted. just decoding. Cultura é o conhecimento e comportamento transmitido socialmente que é partilhado por um grupo de pessoas. Okay. The first thing we have to identify, what do we mean by a group of people? And here's what you'll hopefully help me. Because a group can be large or small. All of you have family cultures. Do you have traditions as a family? E aqui eu preciso da ajuda de vocês, porque quando a gente fala assim de grupo, o grupo pode ser grande ou pode ser pequeno. Are there Por exemplo, eu imagino que vocês tenham tradições familiares de vocês. Are there Não é? special things you do on birthdays or Christmas or other holidays? Por exemplo, será que você não tem lá um jeito especial de celebrar os aniversários dos familiares? Ou, de repente, algum ritual, alguma coisa de Natal? Ou de alguma outra ocasião festiva? There's also a community or neighborhood culture. Sometimes different neighborhoods, I don't know if Brazil, but where I'm from, certain neighborhoods have certain characteristics. Eu não sei o caso do Brasil, mas certamente existem também essas culturas, por exemplo, de vizinhança, de bairro, né? De onde eu venho, pelo menos, é assim. Existem bairros assim, tem aquele jeitão de ser. There's some neighborhoods you don't walk in after dark. Tem certas vizinhanças que você não sai na rua de noite de jeito nenhum. There's some neighborhoods that you know have lots of art and parks. Existem alguns bairros, algumas vizinhanças que têm muita arte exposta, tem parques. As a child, I defined neighborhoods who had the best candy at Halloween. Quando eu era criança, eu curtia muito aqueles bairros que tinham, assim, distribuíam os melhores docinhos no dia das bruxas, né, Halloween. There's also churches cultures. When you go into different churches, they have different customs. E, claro, existem culturas de igreja. Você vai para as diferentes igrejas, denominações, elas têm seus usos e costumes distintos. Generational customs. Do you ever have differences between your generations in your churches? Será que não tem também assim essas diferenças de geração nas nossas igrejas? What young people like and what older people like. O jeito que os jovens gostam que seja, o jeito que o pessoal mais idoso gosta. Será que nunca tem isso, não? Any of you have that, or is that just an American thing? Ou será que é algo só lá dos Estados Unidos? All right. So, and there's many, many different subcultures. We have things like gangs would be a subculture. I hang out with surfers in California when I'm there. E aí a gente tem essa formação das tribos, né? São subculturas. Por exemplo, eu gosto muito de passar um tempo lá com os surfistas na Califórnia quando eu estou por lá. We have a special language, A gente tem, por exemplo, aquelas gírias, aquele idioma compartilhado. different names of waves, Tem nome diferente para os tipos de onda. different names to ride a wave. Tem vários jeitos diferentes de você singrar, surfar a onda. Even seminaries have different cultures. E as próprias faculdades, por exemplo, de teologia têm as suas culturas.
How many of you had to learn new abbreviations to come to the university here? De repente, alguns de vocês precisaram aprender umas abreviaturas novas para escrever os trabalhos acadêmicos. Aí, uma Right? A maneira. whole new language. É um idioma novo, né? Okay, what I want you to do now is for mine, because I don't know your cultures, I would like you to get into groups of maybe 3 or 4. Então, assim, como eu não conheço a cultura daqui, não sou daqui, eu preciso da ajuda de vocês e preciso que se reúnam em grupos de 3 ou 4. I want to give you about 3 minutes, and either around your church or your neighborhood or perhaps some other kind of culture groups, list some of your subcultures that you're in contact with. Eu quero que nesses grupos de 3 ou 4, vocês façam esse exercício de pensar e listar diferentes subculturas ou grupos os quais vocês têm contato aí ao redor, sei lá, de onde você mora, na sua igreja, aqui pela faculdade, enfim, né? As tribos e os grupos e as culturas que você tem contato. And for bonus points, E para ganhar ponto de bônus, you can list some of your own traditions, your family traditions, but we're going to talk about some of those and maybe how they impact. So go find some people to talk to. ganha ponto a mais se vocês também, além disso, conseguirem listar alguma tradição de família que vocês tenham e tal, né? Ganha estrelinha. Okay, have somebody write them down. I get to learn at this point. So write down some, maybe where your church is, maybe where you grew up, some different neighborhoods, different subcultures that are in Brazil. Então, assim, eu peço que vocês façam isso, escrevam aí essas culturas, subculturas que vocês conviveram, de repente, onde você cresceu, onde está a sua igreja hoje, onde você está morando, enfim, né? Façam esse exercício e escrevam, porque isso me ajuda a conhecer melhor. Como é que nós vamos fazer? Eu vou começar a escrever aqui eu vou escrever em inglês aqui para ajudá-la, né? Porque senão ela também não lembra de todos os elementos que vão ser levantados. E eu quero assim que vocês de 1, de 2, devagarinho, vão falando as palavras, as expressões, e eu vou aqui anotando para a gente prosseguir. Espaguete com frango no domingo, com a família. As famílias, geralmente, no Brasil, elas fazem a ceia de Natal, né? No Natal, na véspera de Natal, do dia 24 para o dia 25. Mas a minha família, especificamente, ela faz... a gente se reúne num culto e sempre tem um momento em que a gente separa para a gente ficar um tempão cantando louvores o tempo todo com violão. Em casa. Na minha casa, ou na casa de alguém da família. Alguém da família, tá? Da família. A gente se reúne para cantar louvores e adorar a Deus no Natal. Tá, é porque eu preciso resumir isso numa... Eu vou assim... culto de Natal, na noite de Natal, em casa. Isso. Com louvores. Aqui a gente discutiu uma coisa bem forte. Na reunião da nossa família, à tarde, a gente senta para tomar café com cuscuz. Tradição nossa. Uma das questões de cultura que nós discutimos aqui é a questão do funk, que nós não queremos muitas vezes aceitar como cultura e que tem vindo muito forte, principalmente na periferia. Então, como que nós vamos lidar com essa situação? Boa tarde. A gente conversou aqui, normalmente as nossas famílias se reúnem no Dia das Mães ou no Dia dos Pais para fazer um almoço. Então, é uma das tradições. Bom, a minha cultura é a surda, então eu sempre faço parte da cultura surda. A gente, no Paraná, tem o costume de tomar chimarrão em família à tarde. Nós nos reunimos aqui, a nossa cultura normalmente é churrasco em família. Na minha casa, sempre, sexta-feira, hot dog, né, eu churrasco. E na igreja, a nossa cultura normalmente acabou o culto, nós tomamos café e o culto continua lá no meio da rua. So, there's a couple of things that we can learn from this. Então, dá para aprender. Dá para aprender algumas coisas a partir disso. If we want to reach people for Christ, se nós queremos alcançar as pessoas para Cristo, we have to go where people are. Precisamos ir aonde as pessoas estão.
we have to, yeah, actually, if that's where people are, Se é lá que as pessoas estão, vai lá no jogo de futebol. one of the traditions right now in Kentucky is horse racing. Uma das tradições lá do Kentucky são as corridas de cavalo. The first year I was at Asbury, everybody told me I had to go to Keeneland, which is, there's two main racetracks in Kentucky. Existem duas grandes pistas de corrida de hipódromos, né, que estão lá no Kentucky, e eu precisava ir lá. O pessoal lá disse: no meu primeiro lá, você precisa ir naquela lá. What I found was there was like 20 to 30,000 young people all dressed up going to the horse races. E eu descobri, quando eu fiz isso, que lá no hipódromo tinha de 20 a 30 mil jovens, todos arrumados para a ocasião. So, as an anthropologist and somebody who wants people for Christ, I had to ask, what do they get being at the horse races that they're not getting in church? E aí, como antropóloga e uma pessoa interessada em alcançá-los para Cristo, eu fiz a pergunta: o que eles estão recebendo aqui que não recebem na igreja? Because it's not the races, it's the social. Porque a questão não é a corrida de cavalos, é o aspecto social que está ali. And so soccer, here, yes, you watch a team, there's so much more. Oh, football, sorry. There's so much more to a football game than just watching the game. E vocês sabem, brasileiros, né, sabem, brasileiras, que há muito mais envolvido numa partida de futebol do que o jogo em si. People will spend hours at a football, watching the ball go back and forth. As pessoas ficam lá um tempão vendo a bola para lá e para cá, para lá e para cá. Brincadeira, né, gente? But there's something more that people go to a football game. Mas tem algo muito mais importante em jogo, quando tem um jogo de futebol, né? Eu sou do litoral, né? E lá em Santos, na minha cidade, nós temos um grupo, meu marido, inclusive, ele faz parte disso, que todos os sábados eles vão para a praia jogar bola, na praia. Só que o meu marido ele tem usado isso para evangelizar, porque a maioria são não cristãos, são pessoas seculares. Então, porque são... Pela orla da praia inteira, você vê, das 5 horas em diante, você vê vários times de futebol jogando bola lá. E o meu marido entrou em um desses times, fez amizade lá dentro para falar de Jesus lá dentro, né? E ele está trazendo e discipulando, até evangelizando pessoas de lá dentro da igreja. E a própria igreja também, como tem o pátio, eles começaram às segundas-feiras a usar o pátio para trazer essas pessoas que jogam na praia para jogarem dentro do pátio da igreja e terem um tempo de devocional lá para falarem de Jesus lá dentro. Yeah. A lot of times we see our passions or things that we like to do kind of outside church as extracurricular. There you go. Normalmente nós pensamos que essas paixões, essas atividades às quais nos dedicamos para além do tempo na igreja, a gente pensa assim, isso é só coisa extracurricular. But in reality, God gives us those passions because many of the people we come in contact will not hear Christ from another person. Mas Deus usa essas paixões porque muitas dessas pessoas com as quais nos relacionamos talvez não ouviriam falar de Jesus se não fosse através de nós. I love to do triathlons. Do you know what triathlon? Eu sempre gostei de ser uma triatleta. I belong to a Facebook group with 40,000 women. Eu faço parte de um grupo no Facebook que tem 40 mil mulheres. But in many cases, as I talk about a race report and disappointment, sometimes my sister passed away the day after a race, and I talk some about that, and it's a witness, just in a small way, but it may be the only time people hear a different way of living. E depois, às vezes, a gente discute lá, tem os relatórios das corridas, e, de repente, faleceu uma irmã, e eu fiz lá um breve relatório, um breve comentário e tal.
Mas isso assim, a gente pensa, poxa, que coisa, né? Mas às vezes é a única maneira que essas pessoas têm de ouvir o evangelho. So think of the groups you belong to, think of the groups, things, activities you do outside of a church, people you meet. If you are planting a church, one of the things I've had pastors do is just walk around their block, the church, and find the hidden peoples around their church. Então, assim, essa é uma coisa importante. O que você faz aí fora da igreja? O que você se interessa? Quais são as suas paixões? Uma coisa que eu sempre ensinava aos plantadores de igreja, assim, para os pastores, assim, ó, pega e contorna, caminhem ao redor do quarteirão que está a sua igreja e tenta descobrir lá as pessoas escondidas. So some of the socially transmitted knowledge is symbols and meaning. Desses conhecimentos socialmente transmitidos são os símbolos e seus significados. Okay, I'm not a very good artist. Eu não sou muito boa de desenho, assim, né? Okay, the animal that has 4 legs, a tail, and goes, do you say bow wow, or what does the dog make, some Portuguese? Ow, ow. See, even we say ow, ow, bow wow. Okay. Qual animal tem 4 patas, um narizinho, abana o rabinho e faz au, au? Okay, so what is it? O que é? You want to spell it? Au, au. Or dog? Dog, yeah. cachorro. Cachorro, okay. Portuguese. Okay, so those letters represent this animal, right? Então, essas letras representam esse animal ali, certo? In the language I worked in, uku represented that being. No idioma que eu fiz a tradução da Bíblia, uku é o que representa esse ser. Dog for English. Dog no inglês. But why do we use these letters? Have no relationship to the shape of the animal, to what the animal says. They're arbitrary. Mas percebam a arbitrariedade dessas letras. Elas não têm nenhuma relação com o formato do animal e nem com o som que ele faz. But you all agree these letters represent this animal. Mas todo mundo aqui concorda que essa junção de letras representa o bicho. Because you share that. Porque isso é algo que nós partilhamos. So these letters are symbols. Então essas letras são símbolos. For this object. Para esse objeto. Okay. And language is one of the biggest symbol systems that we share. E a linguagem é um dos principais sistemas simbólicos que nós partilhamos. So, think of church language. Pensa na linguagem da igreja, no igrejês. We try and use language to represent very complex things. Nós usamos as linguagens para representar coisas bastante complexas. But we Christians share that language. Mas nós cristãos partilhamos essa linguagem. Amen? Amém? We all, Amen. Yeah. So, o próprio amém, né? Uma coisa que a gente... Somebody told me to travel overseas. All you need to know is hallelujah, amen, and taxi. To travel overseas. Hallelujah, amen, taxi. Já me falaram que para viajar para o exterior tem 3 palavras fundamentais: amém, aleluia e táxi. Right? Okay. But sometimes we expect non-Christians to understand our language. Mas aí a gente às vezes fica naquela expectativa que os não cristãos vão entender o nosso idioma. For instance, when we talk about inaugurated eschatology. Inaugurated eschatology. Quando nós falamos sobre escatologia pré-dispensacionalista. Vou traduzir de outro jeito, tá? Mas essa conversinha aí. Or redemption. Redenção. Atonement. Expiação. Those words express complex meanings. Essas palavras expressam significados complexos. But we forget
that most people don't know what those words mean. Mas aí a gente se esquece que a maioria das pessoas não entende essas palavras. To really share Christ, we almost have to unlearn our Christianese. Então, de certa maneira, para apresentarmos Jesus às pessoas, nós precisamos desaprender o nosso igrejês cristianês. I just finished a book, Eu terminei recentemente de escrever um livro. and I'm in academia. E, assim, eu estou num ambiente acadêmico, né? We use words no one understands. E lá, assim, tem essas palavras que ninguém mais entende. So I co-wrote it with a pastor. E aí, foi uma escrita conjunta com um pastor. So many times I would write something, Aí, muitas vezes, eu escrevi alguma coisa. and she would say, Sue, no one knows what that means. E aí, a pastora diz assim, ô, Su, ninguém But vai entender esse negócio. And I would answer, but everyone uses it. Aí eu disse assim, não, mas todo mundo fala assim onde eu estou. And she would remind me that my everyone was academics. Mas isso, assim, era um lembrete para mim que esse todo mundo com que eu convivia, na verdade, era gente da academia. Not real people. Não gente de verdade. Okay. But part of understanding culture is understanding what language we need to use. Então, parte de entender a cultura é entender a linguagem que nós precisamos empregar. Symbols represent something. Os símbolos representam algo. Symbols evoke emotions. Os símbolos evocam emoções. For instance, I use the example of Halloween. Eu usei aqui, por exemplo, o exemplo do Halloween, Dia das Bruxas. For many of you, that evokes strong emotions. E eu senti aqui que isso evocou algumas emoções bem fortes. But as a child, Mas, quando eu era criança, growing up as a non-Christian, crescendo num meio não cristão, that was just a day to get candy. era uma excelente data festiva para ganhar um monte de doce. So that symbol means something different to me than it means to you. Então, esse símbolo, para mim, tem um sentido diferente de para vocês. And this is where understanding your audience and understanding the culture is so important. E é aqui que a gente pode ver o quanto entender a cultura e o público é fundamental. I realized that even preparing this lecture. E eu percebi isso mesmo quando eu estava ali preparando esta palestra. When I give this to young people, I know what symbols I could put up that would evoke emotion. Quando eu direciono mais para o público jovem, eu emprego alguns símbolos que eu sei que vão evocar algum tipo de emoção. So I looked up on Google. Eu meto lá no Google. Iconic images of Brazil. Eu fiz a busca no Google. Imagens significativas, icônicas do Brasil. All right. Here we go. Olha o que apareceu no Google. Okay, that was my attempt. But I don't know your culture. Pois é, eu não conheço a cultura de vocês. What? You're wrong, so sad. Well, I was thinking, I looked up the World Cup, where the soccer team World Cup. Eu soube da Copa do Mundo, né? Seleção brasileira. But for most of us, our national flag is just not about a flag. Mas para a maioria de nós, a nossa bandeira nacional não é apenas uma bandeira. That, depending on if you feel marginalized or you feel very strongly about your country, E de repente você se sente marginalizado, ou de repente você é bem patriota. the flag is very important. Mesmo assim, a bandeira é importante. It's often used to have national unity. É um elemento de unidade nacional. The reason I talk about symbols is because for Christians, symbols are very powerful. E eu falo de símbolos porque, para nós cristãos, cristãs, os símbolos têm um grande poder. They say a lot in a little package. Eles dizem muito de uma forma bem condensada. And then I thought, last night I went to a church service. E eu estive num culto esses dias. On the wall was a cross. Cheguei lá e na parede tinha uma cruz. On the table was an open Bible. Cheguei lá na mesa, tinha uma Bíblia aberta. And of course on the pulpit was the symbol, a cross and the flame.
E lá no púlpito tinha o símbolo da cruz e da chama. What do those symbols mean? O que significa? You walk into a building with those symbols. What do you know? Quando você entra num edifício que tem esses símbolos, o que você sabe de lá, sobre esse lugar? Methodist. It's a Methodist church. Yeah. É uma igreja metodista, sim. And right here, you have 3 panels. E aqui você tem esses 3 murais. And they were very careful to put symbols on those panels. E os símbolos foram esculpidos e escolhidos de maneira muito cuidadosa para esses murais. Take this one, for instance. Olha aquele lá, por exemplo. You could probably tell me in 1,000 words what this means. Talvez você gaste umas 1000 palavras para explicar o que isso significa. But in the symbol, mas no símbolo está tudo ali. People walk in and know. A pessoa bate o olho e já sabe o que é. It tells a story about the Methodist Church. Conta a história da igreja metodista in Brazil. No Brasil. And you can walk in as Brazilians and know exactly what that is. Quem está familiarizado, quem é brasileiro, por exemplo, pode chegar e reconhecer e entender o que está sendo dito ali. The problem is symbols do not translate cross-culturally or across generations. A questão é, os símbolos não se traduzem entre culturas e nem entre gerações. When I was teaching undergraduates, I taught undergraduates for 12 years before the seminary. Antes de ir para o seminário, eu dava aula para graduação por 12 anos. Every beginning, every year, I would ask the students to tell me what television programs they were watching. Todo início de semestre eu dizia assim, que programas de televisão vocês estão assistindo? Because to teach to my students, I needed to know what language, what symbols, and what values they were learning from their television programs. Porque para dar Big Brother. Big Brother. Recently finished. Well, actually, Office was the big one. Lá é o The Office, que é muito, eu vi muito. Assim, eu precisava saber dos meus alunos qual a linguagem, quais os símbolos, qual o imaginário que eles estavam recebendo pela televisão. Okay. The other thing, advertisers, and again, if you wonder what colors advertisers use, these are American correlation of colors, but I just thought this was interesting of the types of colors they use for logos and advertising. E a publicidade, e claro, isso é um dado mais do contexto norte-americano, as associações que as pessoas culturalmente fazem com as cores. E aqui eu achei interessante para mostrar esse guia, né, de cores e emoções para a propaganda, para os logos, né, para merchandising, enfim. Okay. In the U.S. culture, if we're watching a cowboy movie, we can tell by what hat if they're going to be the good guy or the bad guy. Você vê o filme de faroeste, de acordo com o chapéu que o camarada usa, você já sabe se ele é mocinho ou vilão. Okay. Space. We use space in a way that symbolizes. Nós usamos os espaços de maneira simbólica. Think of your churches. Pensa na igreja. Where does the pastor stand? Onde fica o pastor, a pastora? Where are the elements? Where are the scripture? Where is the altar? Onde fica o altar? Onde estão lá a Bíblia lá em cima? Onde fica essas coisas? For instance, and often this space is teaching space. Normalmente esse espaço aqui é dos docentes. So what happens if someone comes into this space? O que acontece se alguém entra aqui? We know what's supposed to happen. A gente sabe o que tinha que acontecer. So if somebody decided just to sit here and listen, what would we think? Se uma de vocês resolvesse assim, se assentar ali para prestar atenção no que está sendo dito, o que você acha que ia acontecer? Right? So in church, when we have our seats like this, what do we expect? Então, quando nós temos as igrejas organizadas com os assentos assim, mais ou menos assim como aqui, o que a gente espera num espaço assim? You expect to listen, I expect to talk. Eu espero falar e você espera escutar. Okay. Our churches are also set up in neighborhoods to know space. In this diagram, e as nossas igrejas estão em vizinhanças que também têm um espaço organizado. This is a village in Africa. Esse é o exemplo de uma aldeia na África. The middle is community. Middle. No meio da comunidade. Then the next is people space. Então, o meio pertence à comunidade, depois está o espaço das pessoas, privativo. And as you go out, you get into spirit space.
E à medida que você se afasta do centro, você adentra o território dos espíritos. That's where the spirits live. Porque é lá que os espíritos vivem. And so this is people, that spirit, you need to be protected to go in the distant jungle. Então, como uma pessoa que está, às vezes, adentrando no espaço dos espíritos, você precisa de alguma proteção para entrar, se embrenhar nas matas, nas florestas, selvas. God used the same kind of space to indicate purity, and more ritual are required to get to know, to be with Him. O próprio Deus lançou mão desse simbolismo. Os espaços requeriam cada vez mais rituais de purificação para que fossem adentrados sucessivamente. Think about how your churches are set up. Pensa na configuração lá das suas igrejas. Our people feel welcome as they enter? Será que a pessoa se sente acolhida quando entra? Do people have access to things that they need? As pessoas têm acesso àquilo que necessitam? Do people know where to sit? As pessoas sabem onde elas têm que sentar? Sometimes I have students who are pastors to go to their church as a visitor. Eu às vezes oriento meus alunos, alunas, pastores, pastoras a irem à igreja que servem como visitantes. Is it welcoming? Será que se sentem acolhidos, acolhidas? Last night, everyone got up and hugged all the new people. Será que o pessoal se levanta, vai lá dar um abraço, dar um cheiro lá nos visitantes? They probably felt welcome. Se isso acontece, de repente a pessoa vai se sentir, fui bem acolhido. They just didn't shake hands across the aisle, but people came to new people. Ou seja, as pessoas não apenas se cumprimentaram ali no seu corredor, mas elas vieram até mim me cumprimentar, me dar um abraço, enfim. The other thing about our college is our theories about life. Outra coisa importante sobre a cultura são as teorias acerca da vida. What causes sickness? O que provoca doenças? Why do things happen? Por que acontecem as coisas? For instance, why does it rain? Por que chove? Those of us who have been raised in the Enlightenment, we learned about empirical scientific reasoning. Nós que crescemos aí à sombra desse pensamento iluminista, somos mais familiarizados com a teoria científica. So if we asked about rain, we would go into how the clouds and the currents and the moisture coming off the sea, and we'd have a scientific explanation. Por exemplo, falando sobre nuvens, por que chove? Não, nós falaremos sobre a umidade oriunda dos mares, das correntes de ar, da formação de nuvens e da precipitação. Isso é chuva. But I learned the group that I worked with, there was another cause for rain. Mas num dos grupos que eu trabalhei, eu descobri que havia outra causa para a chuva. When we first moved to the village, we had 2 cats. Quando nós nos mudamos para aquela aldeia, havia 2 gatos. They would go into our neighbor's firebox and get covered with black ash. Eles iam lá na caixa de cinzas dos nossos vizinhos e saíam todos cobertos de cinza. So I'd wash the cats. Aí dei um banho no gato. Well, that year it flooded. Naquele ano houve uma inundação. So my friend came up to me and she said, "Why do you wash your cats?" E aí a minha conhecida chegou assim: "Por que você deu banho no gato?" I said, "Because they're dirty." Estavam sujos. Oh, she said, "That's good because your neighbor thought you caused it to rain." Ele diz, que bom que foi por isso, porque o teu vizinho está achando que você causou a chuva com isso. See, for Taga, if you wash your cat, you cause it to rain. Porque se você lava o gato lá no Togo, você causa chuva. Here we have the same with car wash. Aqui o carro, se você lava o carro, chove. Yeah, you laugh, but what happens when you wash your car? But what causes sickness? O que provoca a doença, então? Yeah, what causes sickness? O que causa a doença? Provoca a doença? Again, we who've raised in the Enlightenment would go to a doctor. Germ theory. Yeah, germ, right? A gente assim, nós que crescemos nesse período iluminista, a gente procura um médico e acredita aí na teoria dos germes, né, as bactérias. But for many people, it's not germs but spirits. Mas para muitas pessoas não são as bactérias, os germes, os vírus, mas são os espíritos. So why don't we, some of us, see the same thing? Então por que a gente não vê as coisas da mesma maneira? We in the West, and those who have been raised with Enlightenment education, at least for many people,
in secular cultures, there maybe is a God, but he's not involved with humankind. Para muitas de nós aí, crescidos no Ocidente, à sombra do iluminismo, pode ser assim, a gente concorda, não, deve haver um Deus, mas ele não se envolve com a vida humana. But we've learned scientific reasoning. E nós aprendemos também o raciocínio científico. So we explain things in nature by science. Então nós explicamos os fenômenos da natureza pela ciência. So when we become Christians, Quando nós nos tornamos cristãos, cristãs, the Bible talks about spirits and angels and Satan, but it doesn't affect us every day. E aí, para muitos assim, a gente vê a Bíblia falar de espíritos, de anjos, do cramulhão, mas a gente não é muito afetado por isso. But for many people, what affects God is somewhere in the culture I worked with, God created the earth and then left. Mas para muitos povos, é mais ou menos assim, Deus criou o mundo, mas se ausentou. But really what affects every day are your interaction with the spirits. Então, o que rege o seu dia a dia são as interações com os espíritos. So, when we read the Bible, então, quando nós lemos a Bíblia, I never realized how many times in Luke Jesus healed someone by casting out a spirit. E quando eu comecei a me envolver com a tradução da Bíblia, lendo o Evangelho de Lucas, eu me surpreendi quantas vezes Jesus cura alguém expulsando um espírito. Until I worked in a culture where people were healed by casting out demons. Até que eu trabalhasse nessa cultura em que as pessoas eram curadas pela expulsão de um demônio, de um espírito. So an anthropologist came up and said, why is sometimes our Christianity ineffective? E aí um antropólogo uma vez fez essa pergunta: por que então o nosso cristianismo é tão ineficaz? Many of us who were raised with Western education, Enlightenment education, don't understand the spirit world. A maioria das pessoas criadas no Ocidente, do iluminismo, não compreendem a noção de mundo espiritual, do espírito, dos espíritos. This is what he called the excluded middle, that we have left that part out when we went to demythologize religion in the 1800s. E lá pelo século XIX, né, quando nós entramos nesse projeto de desmitologização, houve a criação desse centro excluído, né? Isso foi apagado. Yeah. So, my own experience is my own training never trained me for this. Minha própria experiência, aquilo que eu vivi. So I was trained in linguistics and anthropology. Ninguém me treinou para isso, porque eu fui treinada em linguística e antropologia. So I went out to a field with a friend to help her prepare her field. Aí um dia eu saí com uma amiga para ajudá-la a preparar o campo. We took a break. A gente fez uma pausa. She went to visit a friend. Ela foi visitar a amiga. She came running back. Voltou correndo. And said, my friend saw a demon in her field. E disse assim, o meu filho viu um demônio nesse campo. I turned to my colleague and looked. E eu pensei assim, hã? And we kind of thought, what do we do? E eu pensei assim, o que a gente faz então? Nothing trained us. Não tinha treinamento. I think we prayed a week prayer, something like, God will protect you. Me parece assim, eu não lembro bem como é que a gente saiu dessa, mas acho que vamos fazer uma semana de oração para Deus te proteger. But I had no idea what to do. Mas você não fazia ideia do que fazer. Later, when I worked with the Tagal evangelists, depois, quando eu trabalhei lá evangelizando no Togo, I told them the story. Eu contei uma história. I asked them, what would you have done? E perguntei assim, o que você faria? They said, Sue, it's like this. Ele disse assim, faria isso aqui, mais ou menos. In the old days, in our tradition, nos dias antigos, de acordo com a nossa tradição, if we saw a spirit in the field, se nós víssemos um espírito em algum campo, we could offer a sacrifice. Nós ofereceríamos um sacrifício. It was called a pamarawakan.
Se chamava Komarawakan. Pamarawakan. There you go. Treinamento aqui. What it was a blood sacrifice. Sacrifício de sangue. And the blood would protect people from the spirits. O sangue protegeria as pessoas dos espíritos. When people become Christians, ao se tornarem cristãs, we go to them. Íamos aos campos. And we say, Christ is the greatest Pamarawakan. E dizemos assim, Jesus, Cristo, é o grande Pomarawakan. It is His blood who will protect you from the spirits. É o sangue dele quem os protegerá dos espíritos. You see, for Tagal Christians, they ask different questions. Veja, os cristãs de Togo faziam perguntas diferentes. They don't ask what is true. A pergunta deles é assim: They o que é verdadeiro? They ask, who will protect me from the spirits? A pergunta que eles fazem é: quem vai me proteger dos espíritos? And so much of evangelism is putting trust in Christ means burning your amulets and burning the things that you bought to protect you from spirits. E em certos contextos como esse, muitas vezes a sua adesão ao cristianismo é também simbolizada pela queima simbólica, né, de um amuleto, de algo que te proteger dos espíritos. Você queima isso, porque você não precisa mais, né? For the Tagals, they have to choose who will protect them, whether they will trust only in Christ to protect them from the spirits. A questão para um togolês é se ele vai acreditar somente em Cristo para lhe proteger dos espíritos. So many people in the world, então, muitas pessoas ao redor do mundo may go to church on Sunday, podem frequentar lá uma igreja no domingo, but for their real needs, mas no que diz respeito às necessidades concretas, I don't know how to say, I want to say shaman, I don't know what it is in Brazil. Shaman. On Monday. Shaman? Okay. Okay. Yeah, they'll go to a shaman, a healer on Monday. Então assim, de repente, aqui no Brasil ela está falando a palavra xamã, que a gente usa, mas também pajé, né? So, the question is, then, what do we do when we get sick? E a pergunta, o que a gente faz quando está doente? I tend to go to the doctor. Eu normalmente vou ao médico. But I remember when we were finishing the translation. Mas eu me lembro uma vez que estávamos já concluindo a tradução. The translator got a very severe headache. O tradutor ficou com uma dor de cabeça de rachar. We were like 2 weeks from finishing the translation. Faltavam umas 2 semanas para a gente concluir a tradução. Of course, I, the Westerner, went and got the aspirin. Claro, eu, a ocidental, disse assim, arranja uma aspirina. But the Tagal realized that there was more going on, and so we prayed. E aí o togolês percebeu que tinha mais coisa, aí a gente orou. So the question then is, how do we reconcile? People need to understand that Christ, the questions of who will protect me, who will heal me, Christ, instead of our Christianity must be strong enough that Christ can heal and Christ can take care of spirits. Então nós precisamos perceber essa sensibilidade cultural, né, dessas perguntas que são importantes. Quem vai nos curar, quem vai nos proteger dos espíritos e termos um cristianismo capaz de oferecer de maneira ousada isso para as pessoas, né? Proteção, cura, enfim, vida plena. God uses Western medicine. God uses Western medicine. É claro que Deus também usa a medicina ocidental. I'll just tell you a story and then we'll quit for the day and we'll continue. Uma breve história para encerrarmos o dia e depois retornarmos em outro momento. 10 years ago, actually just a month ago, 10 years ago, uns 10 anos atrás, mais ou menos, my husband had an aorta dissection. What? An aorta dissection? O meu aorta, the heart. The heart. Yeah, meu marido teve uma bissecção na aorta. It's where the walls of the aorta split. As paredes da aorta se separam. Blood goes in the wrong direction. E o sangue começa a ir no sentido errado. He also had a tear on the outer wall. E também ele tinha um rasgado, né, um furo na parede externa. There was just a thin membrane keeping him from bleeding to death. E só tinha assim, uma membrana muito fina, evitando que ele morresse, sangrasse até a morte, né? While I was in the
emergency room, E nós estávamos lá na sala de emergência. 4 different doctors told me that he probably would not make it. 4 médicos já disseram assim, ó, acho que não vai dar para ele não. They gave him a 3% chance to live. 3% de chance é o que ele tem de sobreviver. But there were so many things that happened. Mas aconteceram tantas coisas. For instance, the moment he felt pain, he called 911, our emergency. No momento em que ele sentiu a dor, ele chamou o 911, né? A emergência aqui é 190, né? Enfim, 192, 192, 193, né? 19X. We lived only 3 minutes from the nearest fire department with the paramedic. E nós morávamos apenas 3 minutos dos bombeiros mais próximos, que tinham paramédicos, né? We lived 5 minutes from the hospital. E ficávamos só 5 minutos do hospital. The nurse who admitted him knew exactly what it was. A enfermeira que o recebeu no hospital sacou na hora o que estava acontecendo. Most people die of this because they think it's a heart attack and treat it for a heart attack. A maioria das pessoas morre dessa causa porque chega na emergência, acham que é um infarto, um ataque cardíaco e tratam assim, como se fosse, né? It just happened that one of the best surgeons in Southern California had just transferred to that hospital. E tinha acontecido que, recentemente, um dos melhores cirurgiões cardíacos do sul da Califórnia tinha se transferido para aquele hospital. There's so many just happens E aí teve esse monte de coincidências. that kept my husband alive. E essas coincidências mantiveram meu marido vivo. For 8 days after the surgery, actually the nurse came out halfway through the surgery. No meio da cirurgia veio a enfermeira. She said, if you're praying people, Se tem gente aí desse negócio de orar, this would be a good time to pray. é uma boa hora para começar. Because very few people survive this. Porque, olha, o normal é morrer nessa cirurgia. The next morning, the surgeon came in. Manhã seguinte, entrou o cirurgião. My husband had survived the surgery. Meu marido tinha sobrevivido à cirurgia. But he said that was the easy part. Aí ele disse assim, bom, a parte fácil já foi. Now comes the hard part. Agora começa a parte difícil. Because they have to lower his body temperature to 50 degrees. Eles precisaram baixar a temperatura do corpo dele, aí eu já não sei a conversão para o Celsius, mas vai uns 20 graus. They don't know if his kidneys will be affected, his brain, his liver. They didn't know if he would have any function once he came out of the coma. E por conta dessa baixa de temperatura, desse coma induzido, eles não sabiam se o seu fígado, seus rins, os seus órgãos resistiriam a esse processo. For 8 days, we didn't know if he would live or die. Ficamos nesse suspense por 8 dias, se ele viveria ou não. 30 days later, he walked out of the hospital. 30 dias depois, ele saiu andando do hospital. Whole. Inteirinho da Silva. That's not the end of the story. Não acabou. Não acabou. We wrote a little book A gente escreveu um livreto to tell this story. para contar a nossa história. We gave it to the nurses as a thank you. E demos de presente para as enfermeiras, para a equipe do hospital, como uma forma de gratidão. The hospital asked us for 200 of them Aí o hospital pediu 200 cópias to give them to all of their hospital staff. para distribuir para toda a equipe de todo o hospital. Then they decided to have a Celebrate Life celebration. E aí eles decidiram fazer um momento de gratidão, celebração da vida. And we were able to give a testimony of God's grace to all the hospital personnel. E isso nos deu ocasião para testemunharmos a graça e o amor de Deus perante todo o hospital. Over the years, we've given away about 2,000 of those books. E nesses anos que se passaram, já distribuímos mais de 2.000 cópias do livrinho. And so, God's grace, Então, a graça de Deus, His people praying, o seu povo orando, using science as so many just happens. E, claro, empregando a ciência, mas todas essas coincidências, Was a testimony to people who may have never heard the Word of God. tudo isso constitui um testemunho para as pessoas que talvez não tivessem a ocasião de ouvir a palavra de Deus. Sometimes our stories are very hard, Às vezes as histórias são difíceis, duras, but those are the stories that people need to hear. mas são essas as histórias que as pessoas precisam ouvir.
Those are the stories people relate to. São essas as pessoas são essas as histórias que ecoam nas pessoas. Because people are anxious to learn a new way of living. Porque as pessoas estão ansiosas por descobrir uma nova maneira de viver. I didn't know if my husband would live or die. Eu não sabia se meu marido sobreviveria. The only thing I knew for sure A única coisa que eu tinha certeza is that God was with me. que Deus estava comigo. And that's the story we need to share with the world. Essa é a história que temos a partilhar com o mundo. And so we'll talk more of how we can do that so that people can understand. E claro, falaremos mais sobre And we'll como comunicar continue isso de maneira que as pessoas compreendam.